Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional, né? O nosso último devocional do ano de 2024, né? Que Deus abençoe a virada do teu ano, que você esteja um ano abençoado na presença do Senhor, que 2025 seja um ano de grandes bênçãos, de grandes realizações, que o Senhor possa realizar o desejo do teu coração. Se de repente, né, não foi um ano muito bom, mas tenha fé que no próximo ano, né, vai ser melhor, e o que importa é estar na presença de Deus em todo o tempo. Ele é Deus, Ele cuida de nós, e que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, teu trabalho, que o Senhor acrescente saúde e que você cresça em abundância na presença do Senhor, e que seja um ano abençoado, próspero, frutífero, e que você nunca se desvie do caminho nem da presença do Senhor, permaneça firme, porque a gente sabe, né, que lutas vêm, dificuldades, problemas se levantam, mas Deus, Ele é conosco. Deus é Deus, e Ele foi em 2024, vai ser em 2025, e Deus, Ele é conosco, em nome de Jesus. Que você tenha um ano abençoado, em nome de Jesus. E hoje eu quero ler com você Salmo 126, diz assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por este povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Então olha o que a palavra diz aqui, né? O consolo para os que sofrem, diz no título. Que aquele que chora, ele vai ser consolado. Que assim o Senhor fez grandes realizações, né? É tempo de restauração, restituição, colheita. Que o próximo ano seja de restauração, restituição e colheita na tua vida. Que você tenha este foco, esta determinação de que o Senhor irá restituir aquilo que você perdeu, que o Senhor irá restaurar o teu casamento, a tua empresa, as tuas finanças, o teu negócio, enfim, é restaurar e colher. E nós muitas vezes, como diz aqui, né, nós semeamos com lágrimas. Às vezes a gente passa por situações que nos levam a chorar, né, na presença do Senhor, a nos prostrar diante dele, deixando que ele cuide de nós. Às vezes nós recebemos um diagnóstico que não era esperado, né? Às vezes a gente recebe uma notícia que não estávamos esperando, mas Deus é Deus, Ele está conosco em todo o tempo, cuidando de nós. E não deixe que isso venha abalar a tua estrutura, não deixe que isso venha abalar a tua fé. Que você continue firme na presença do Senhor. Muitas vezes nós choramos, orando por nossos familiares, orando por filhos, orando por cônjuges, né? Pedindo a Deus libertação, cura, transformação, conversão. Mas nada disso é em vão. A palavra diz aqui que os que semeiam, né? Que os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Que o Senhor, Ele honra, Ele colhe cada lágrima que você tem derramado diante dEle, na presença dEle. Que aquilo que você está semeando com lágrimas, em meio à oração, colocando ali diante do trono do Senhor, creia
que você vai colher com alegria, com júbilo. Você vai ver o que o Senhor vai fazer, a obra que o Senhor vai fazer. Lembra aquele testemunho que eu sempre conto aqui daquela mãe que ela ia na igreja? Enquanto a mãe ia na igreja, o filho ficava dormindo deitado no sofá, drogado, bêbado, né? Chegava amanhecido e ela ia para a igreja. Aí quando ela voltava, o filho estava ali, do mesmo jeito. Mas quando ela abria a porta, ela não olhava com os olhos naturais, ela olhava com a ótica do céu. Ela olhava para aquele filho deitado naquele sofá e ela dizia: Senhor, esse aqui não é o meu filho. O meu filho é um homem de Deus, um homem abençoado. Esse é o meu filho. Esse que está deitado aqui no sofá, esse aqui não é o meu filho, Senhor. Isso aqui é uma mentira do diabo. Meu filho é um homem de Deus, é um servo do Senhor, escolhido teu, Pai. Passou um tempo, aquele jovem foi para a igreja, se converteu, abandonou as drogas, se tornou um pastor. A palavra diz que ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Você acha que essa mãe não chorou muito na presença de Deus quando ela ia na igreja, quando ela saía de casa, quando ela fechava a porta e olhava o filho naquele estado, deitado em cima daquele sofá? Ela voltava, mas quando ela recebia a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ela recebeu aquela palavra. Quando ela abriu a porta da casa dela, ela disse: esse não é o meu filho, Senhor. O meu filho é um homem de Deus, é um servo do Senhor. Isso aqui é uma mentira do diabo. E assim ela declarou, até que o filho foi liberto, e Deus fez mais do que ela pediu, do que ela pensou. Porque quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, e nós somos perseverantes, Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Ele realiza os sonhos, os desejos do nosso coração quando nós agradamos a Deus através da nossa fé. Quando nós depositamos a nossa confiança nele, a nossa esperança, e dizemos: Senhor, o diagnóstico é esse, mas a tua palavra diz que pelas feridas do Senhor Jesus eu já sou curado. Isso não me pertence, isso é uma mentira do inferno, isso não é meu. E você permanece firme, por mais que você repita aquele exame 2, 3 vezes, mas depois você vai esfregar na cara do diabo: ó, tua mentira aqui, Satanás, eu tô curado, sempre fui. É isso que nós devemos fazer. Muitas vezes a gente semeia com lágrimas, a gente chora, a gente é ser humano, a gente derrama a alma aí diante do Senhor, mas Ele enxuga cada uma delas. A gente semeia com lágrimas, orando por alguém, intercedendo por vidas, clamando pela nossa casa, clamando pelos nossos familiares, pela nossa família, mas Deus, Ele honra, Ele cuida de nós. A palavra diz aqui: os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, você lança a semente. Quantas vezes você lançou a semente, você foi criticado pelos teus familiares? Quantas vezes você lançou a semente e riram de você? Você foi plantar, você foi semear a palavra, e Satanás fez com que aquele demônio que estava agindo ali na vida daquela pessoa debochasse, risse de você. Para quê? Para que você desistisse, para que você desanimasse. Mas você chorando, você semeou. Olha o que diz a palavra: aquele que parte chorando enquanto lança a semente retornará entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Tudo aquilo que a gente semear, gente, nós vamos colher. Se você semeou chorando, você vai colher com alegria. Guarda isso no teu coração. Você pode estar chorando hoje, mas amanhã você vai estar sorrindo da cara do diabo e dizendo: eu venci, o meu Deus é maior. Você já imaginou Jó? Toda a situação que Jó passou, Jó não blasfemou, Jó não pecou, Jó não murmurou contra o Senhor. Ele disse: se eu recebi o bem, o mal eu também vou aceitar. Ele não blasfemou. E Deus, Ele permitiu
para que o ser humano, gente, entendesse que o diabo existe, que o mal existe. E que ele quer que as pessoas pensem que ele não existe. Não, diabo não existe, isso é coisa da cabeça dos outros, é isso que ele quer que as pessoas pensem, que ele não existe, para ele continuar agindo, para ele continuar escravizando, para ele continuar deixando as pessoas presas, desesperadas, confessando ao contrário da palavra, declarando que vão morrer, que estão morrendo, que estão assim, que estão assados. É isso que o diabo faz. Ele consegue semear a mentira, porque ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir sonhos, destruir lares, destruir famílias, destruir casamentos, destruir negócios. Prender pessoas no adultério, na pornografia, na mentira, no escândalo. É isso que Satanás faz. Mas nós oramos, choramos, nos colocamos diante da presença do Senhor, dobramos o nosso joelho e clamamos: Senhor, Tu é o nosso Pai, Abba Pai, cuida de nós, Senhor. Tira a cegueira dos olhos dessa pessoa, que caiam as escamas como caiu dos olhos de Paulo, que eles possam ver como o servo de Eliseu enxergou após a oração dele. Senhor, que ele veja como eu vejo o que eu estou vendo. Muitas vezes nós temos que orar assim, pedindo para que Deus abra os olhos espirituais, para que o Senhor mostre. Às vezes as pessoas elas estão tão cegas que se você for falar: fulano, cuidado com o ciclano, eles não vão acreditar. Só ore e diga: Senhor, que ele veja, que ela veja quem está do lado, quem é esta pessoa realmente, porque só Deus conhece a verdadeira intenção do coração e quem nós somos de verdade, quem nós somos realmente. E nós mostramos isso através das nossas atitudes. Nós mostramos o que está no nosso coração. Nós mostramos, e assim nós mostramos quem nós somos realmente, o nosso caráter real. E aqui no Salmo 127 diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles serão herança do Senhor. O fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Então a palavra diz aqui que os filhos são a herança do Senhor. Então o meu filho, os teus filhos são a herança do Senhor. O maligno pode até tentar, mas você tem que declarar para o inferno: meu filho, a minha filha, os meus filhos, minhas filhas, são herança do Senhor, Satanás, aqui tu não toca. E declara que eles são libertos, que eles são livres, que eles não são pessoas como você olha com os olhos naturais. Olhe para eles com os olhos da fé. Veja eles como o Senhor vê. E ele diz mais: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Flechas. A flecha, como eu já falei aqui, para você lançar ela, você tem que colocar ela aqui no arco e puxar perto, para perto. Então os filhos é aqueles que nós puxamos perto, cuidamos, acolhemos, ensinamos, instruímos, damos amor. E depois que eles estão prontos, nós lançamos. A flecha vai, você larga ela, vai. E quanto mais longe aqui, ou seja, mais perto ela estiver, mais longe ela vai. Direcionada, posicionada. E quantas crianças que crescem
sem o amor dos pais, crescem sem a presença masculina nas suas vidas, e a presença masculina, ela define tanto o homem, o menino, como a mulher. A mãe, ela representa a presença do Espírito Santo na casa, porque a mãe é a que cuida, é a que consola. O pai, gente, o filho, quando ele olha para o pai e ele vê a forma como ele trata a mãe, ele vê o amor do pai, a provisão do pai. O pai é um trabalhador, o pai prove as coisas dentro de casa, o pai nunca deixa faltar nada para nós. Ele vai crescer tendo o pai como herói. Eu quero ser como meu pai. A menina não, a menina ela vê o pai como um príncipe. Se a mãe disser para ela, você está linda, minha filha, é uma coisa. Agora, se o pai disser, você está linda, minha filha, ela fica radiante. Sempre que uma menina, se você perguntar, ela diz, eu quero casar com meu pai. Eu vou namorar o meu pai. Por quê? Porque o pai, a presença masculina, ele faz com que a feminilidade, né, ela aflore, e a masculinidade do menino aflore. Então a presença masculina, como a materna, né, ela é muito importante. Só que a masculina, gente, ela foi a figura que Deus deixou aqui. O pai é o provedor, é o que cuida. Então o pai, assim como Deus, nós somos a sua descendência, semelhança do Senhor. Nós temos a semelhança do nosso Pai eterno, mas nós temos aqui as características, né, dos genes dos nossos pais biológicos, e eles influenciaram na formação do nosso caráter. Então isso é muito importante. Por isso que um lar desestruturado, um lar disfuncional, causam muitos traumas, causam muitas coisas na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, na fase adulta. E muitos que cresceram sem a figura paterna, eles não conseguem aceitar a paternidade do Senhor, porque eles não tiveram aquela influência, né? Então a gente precisa orar, aceitar a paternidade de Deus. Quem não teve o seu pai presente, escreva uma carta. Se o teu pai por algum motivo te abandonou, se o teu pai já faleceu, se você não tem um bom relacionamento com ele, escreva uma carta, depois você leia, como se você estivesse lendo para ele, falando tudo aquilo que você sempre teve vontade de dizer. Perdoe, porque cada pessoa dá o que ela tem. Se ele cresceu num lar disfuncional, ele vai ter o que para passar? Então nós não podemos julgar. Tem maldições hereditárias, tem coisas que a pessoa herda também, né? Mas a gente precisa saber olhar, mudar e entender que no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, do Pai Supremo Soberano, Deus, ele nos cuida, ele nos guarda, ele cura essas feridas, ele liberta da mágoa, ele faz com que a pessoa libere o perdão. E aqui a palavra diz, né? Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Quando você tem ali, né, os teus filhos ao teu redor, quando você tem a tua família abençoada, estruturada, e se ela não é, ore, busque por isso, diga: Senhor, eu cresci num lar disfuncional, mas eu não quero que os meus filhos sigam isso, esse modelo. Me ensina a cuidar, me ensina a instruir, me ensina a ser uma mãe, um pai, de acordo com a tua vontade, Pai, para que eu possa ensinar eles no caminho que eles devem andar, porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar dele, Senhor. Me ajuda a dar o bom exemplo hoje. Se eu errei lá atrás, mas me ajuda a acertar hoje. Não se culpe, não se condene.
Às vezes tem pessoas que trabalham demais, são obstinadas demais pelo trabalho, não ficam juntos, não tiram um tempo de qualidade ali com a sua família, com seus filhos. Eles crescem. Depois você vai olhar e vai dizer, nossa, quanto tempo eu perdi. Às vezes lá quando se tornam avós, aí vão levar o neto na pracinha, mas nunca levaram o filho. Porque às vezes a pessoa estava tão preocupada, tão obstinada em ganhar dinheiro e trabalhar, que ela perdeu tudo isso. Perdeu o crescimento dos filhos, perdeu às vezes de uma apresentação na escola. Então nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida, que a gente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu neste ano, que a gente possa ser melhor no próximo ano, dizer, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, me ajuda, me orienta a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, uma boa serva, um bom servo, um bom genro, uma boa nora, uma boa esposa, um bom marido. Me ajuda a mudar, Senhor. Peça isso para Ele. Não pense em entrar no próximo ano do mesmo jeito. Tem pessoas que entram ano e saem anos, elas estão sempre do mesmo jeito porque elas não querem mudar. Então a mudança começa aqui. Quando eu aceito, quando eu me enxergo, quando eu reconheço que eu preciso mudar. Aí Deus trabalha. Aí Deus vai trabalhando. Mas quando eu dou permissão, quando eu digo, Senhor, transforma, muda. Eu quero ser aquela mãe que os meus filhos sempre desejaram, aquele pai que os meus filhos nunca tiveram. Eu quero ser, me ajuda, Senhor. E Ele te ajuda, Ele te capacita. A palavra diz aqui que os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando eles estão repousando. A palavra diz que mesmo enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando. Que o obstinado significa rebelar, a pessoa que é rebelde, que persiste, é irredutível, inflexível. É aquela pessoa que não muda. Esse é o obstinado. Tem gente que é obstinada, não é assim, tem que ser desse jeito e vai ser assim. É obstinado pelo trabalho. Muitas vezes estão ali se matando, dando sangue, como a gente costuma dizer, mas não estão sendo recompensados. Porque a palavra diz que se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Se o Senhor não guardar, vai ser inútil o nosso trabalho. Se nós não estivermos edificados na rocha, fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor, é inútil o nosso trabalho. Então nós precisamos trabalhar de acordo com o querer do Senhor, de acordo com a vontade do Pai. Que você reflita nesta palavra, que você não seja como o povo obstinado. Significa a pessoa que endurece o coração, recusa aceitar a palavra de Deus. E tem pessoas que são assim, elas são tão obstinadas também na sua maneira de pensar. Não, eu aprendi assim e é desse jeito. Tem pessoas que são irredutíveis, elas não querem mudar, elas não aceitam. Ou não, eu aprendi desse jeito. São as Gabrielas, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E não é desse jeito. Tem pessoas que são obstinadas desta forma, que dizem eu morro, mas não perdoo. Não, porque não querem mudar. Só que a obstinação não vai levar ela a lugar nenhum. Ela não vai sair do lugar. Aquele povo obstinado, com o coração duro no deserto, eles morreram ali. Eles não entraram na terra prometida. Então, se você não está entrando na terra, algo está errado. Se você está retardando a tua entrada na terra, o teu milagre, a bênção chegar por algo, é um detalhe, é algo que você precisa entender para girar a chave na tua vida e dizer, Senhor, muda aqui, Pai, eu não quero mais ser desse jeito, eu não vou entrar no próximo ano do jeito que eu sou, como eu estou, eu quero ser diferente.
No próximo ano eu quero mudar, Pai, mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes. Eu quero andar de acordo com o teu querer, com a tua vontade, viver o teu propósito, os planos do Senhor, os pensamentos do Senhor que são maiores e mais altos do que os meus. Estes eu quero. Então mude o teu pensamento, mude a tua oração, mude a tua forma de pensar, as tuas atitudes, porque quando a nossa mente é renovada, as nossas atitudes também. Então que você reflita nesta palavra e que você entre em 2025 com o teu pé direito, como a gente costuma dizer, né? Que você entre abençoado, que você entre com a mente transformada realmente a viver a vontade, a fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estiveram aqui nesse canal, ouvindo este devocional todos os dias, aqueles que ouviram quando deu tempo, quando conseguiram sentar um pouquinho, tirar um tempinho para ouvir a palavra, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa usar este canal e a minha vida para continuar abençoando, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que ouve esta palavra, Pai. Aqueles pedidos de oração, que estas pessoas sejam encontradas por Ti, que recebam um milagre, Pai, lá do outro lado do mundo onde elas estão. Que o Senhor alcance a vida delas, que o pedido de oração, o desejo do coração delas seja concedido, Pai. Aquele que está passando por lutas, que está passando por dificuldades, que está, Senhor, entrando ali num turbilhão muitas vezes com dúvidas, aonde Satanás tem tentado confundir, aonde Satanás tem tentado abalar a fé desta pessoa, abalar a estrutura dela, Pai, mas que ela permaneça firme, que ela permaneça com os pés firmados na rocha, que o Espírito Santo possa estar consolando aquele que está chorando neste momento, que o Senhor alcance estas vidas, que o Senhor colhe as lágrimas, Pai, e que o Senhor venha abençoar cada um deles, em nome de Jesus, Pai, que no próximo ano eles sejam abençoados, que o que eles desejam se concretizem, que eles tenham, Pai, um novo ano de bênção, de vitória, de prosperidade, de milagre, de fartura, de provisão, de bênçãos em abundância, Pai, e que eles continuem na Tua presença, porque como diz a Tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que eles priorizem o Senhor nas suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.